Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui hoje. Aleluia! Juntamente com os irmãos e com as crianças. Também parabenizar, né, essas professoras. Obrigada. E essas crianças que nesse dia adoraram a Deus lindamente. Né? Aleluia! E quero agradecer também ao pastor Raimundo, a Júlia, a Bruna, também pelo convite e pela confiança e a credibilidade. Meu Deus, aleluia! Eu creio que hoje será uma noite de cura para todos nós, de transformação e de mudança da parte de Deus para nossas vidas. Aleluia! Amém, Jesus. O tema que eu senti no coração é um tema que é bem difícil. E quem me conhece sabe que eu tenho uma forma diferente de pregar, né? Como a maioria sabe, eu sou psicóloga. Então, muitas vezes eu uso algum tema de psicologia à luz da Bíblia, tá? E eu quero ler com os irmãos, então, em Gênesis, capítulo 37, e o versículo 3 e 4. Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Quem achou isso, amém? Amém! E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. Quase os altares também. Então, José era o filho mais amado de Jacó, porque ele era o filho da sua velhice, e também o filho, né, de Jacó com Raquel, que era a mulher que ele mais amou. E também Raquel era tido como estéril, por esses fatores que José acabou sendo o filho favorito de Jacó, né? E Jacó deixava explícito esse favoritismo que ele tinha por José. Tanto é que até uma túnica de várias cores deu para José e não deu para os seus irmãos. Só que isso começou a fazer com que seus irmãos tivessem uma ferida emocional. Aleluia! A ferida da rejeição, por ver que Jacó amava mais a José do que os outros. E essa ferida, ela tem muitas formas de se formar. Ela pode acontecer devido a pais que não quiseram os filhos, devido a filhos, a pais que não desejaram o filho e tentaram algum aborto, né? E mesmo assim a criança nasceu. Há comparações, ao favoritismo entre os filhos, que é o caso dos irmãos de José, que José era o favorito. E a rejeição é algo que dói muito, porque ela vem geralmente de quem é importante para nós, de quem nós amamos, de quem é importante na nossa vida. E quem tem essa ferida, ela começa a se achar que não tem valor na vida, não tem valor para as outras pessoas. Sempre tem essa sensação de que sempre que gostar de alguém, que amar alguém, né, vão rejeitá-lo, não vão dar o amor que essa pessoa ela necessita, né? E quem tem essa ferida, muitas vezes ela ama alguém, mas não se sente suficiente para a pessoa. Muitas vezes acha que não é nada, que não cabe ali, fica procurando quais razões tem para ser sempre rejeitado, para nunca ser o escolhido, para nunca ser o priorizado. O que deveria ter feito não fez. E essa pessoa acaba tendo um certo rancor, uma certa amargura, uma certa revolta dentro de si, devido a essa ferida que ela tem, que é o caso dos irmãos de José. E como diz ali na Bíblia, onde nós lemos, e por isso até o diabo
José, por se sentirem rejeitados pelo pai. E quando nós somos feridos, essa ferida ela acaba moldando a gente para que não sejamos novamente machucados, para evitar que isso aconteça de novo, porque é insuportável sentir essa dor que já foi sentida lá atrás. Então nos tornamos algo que não somos para lidar com o que nos feriu, com aquilo que nos machucou profundamente, para não sofrer de novo com essa dor, nesse caso a dor da rejeição. E a pessoa que tem essa ferida, ela se molda para não ser rejeitado. Então o que ela faz? Ela tem uma característica muito acentuada, que é a característica do perfeccionismo. Ela é super perfeccionista em tudo. Tudo ela sempre tenta fazer o melhor, né? Ela sempre busca por perfeição, busca por reconhecimento, tenta ser melhor em tudo para ser aceita. Porque ela precisa ser aceita pelas outras pessoas para se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir pertencente a algo, a algum grupo. Está sempre tentando ser bom em tudo para não ser rejeitado, para as pessoas gostarem dela. Não consegue se amar, tem complexo de inferioridade, faz de tudo para ser amada, porque no fundo, de forma inconsciente, ela acha que ninguém vai gostar dela pela forma que ela é, do jeito que ela é. Que ela não é digna de amor, não é digna de afeto, por mais que prove o contrário, ela não internaliza esse sentimento, ela não consegue se sentir assim. Também muitas vezes, como no caso dos irmãos de José, tem inveja devido a essa comparação que há, né? E isso é até falado no versículo 11, dessa inveja que os irmãos de José tinham dele. E a ferida que eles tinham de rejeição era tão grande que eles tinham tanto ódio de José pelo tratamento diferenciado que ele recebia do pai, que eles não conseguiam nem falar de forma pacífica com José. Porque quem tem ferida muitas vezes está sempre na defensiva, né? Muitas vezes está, vamos dizer assim, as pessoas falam com essa pessoa e mesmo coisas normais, essa pessoa já é grossa, já se defende, já ofende. Por quê? Porque existe uma ferida que não foi curada. E a pessoa que tem essa ferida, muitas vezes ela coloca a culpa em Deus sobre as coisas que acontecem com ela. Ah, por que Deus me esqueceu? Ah, porque Deus deixou isso acontecer comigo? Ah, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso? Ela acha que está sempre sendo punida por Deus pelas coisas erradas que ela já fez, mesmo Deus tendo perdoado, tá? Acha que tem culpa de tudo que acontece de ruim, se culpa o tempo todo, não consegue se perdoar, compara sempre a sua vida com as das outras pessoas e essa comparação é a dor gritando dentro dela. É a dor da rejeição. E essa dor fica gritando: ah, porque Deus ouviu a oração daquele irmão e não ouviu a minha. Ah, porque tal pessoa Deus usa e eu não. Ah, porque tal pessoa está com os erros dela, mas Deus está abençoando e Deus não abençoa. Ah, quando vai chegar a minha vez? Se sente injustiçado até por Deus. Então José teve um sonho. Na verdade, ele teve 2 sonhos, né? E nesses 2 sonhos, ele se sobressaía aos irmãos dele. E isso aumentou mais ainda esses sentimentos ruins que os irmãos dele tinham por José. Porque quando se tem a ferida da rejeição, a pessoa já se sente menos que as outras. Sempre se diminui e sempre acha que o outro é superior. Sempre se acha que não é bom o suficiente, que não é o bastante. Então seus irmãos já se sentiam assim. E ele ainda teve um sonho que demonstrava isso. E então intensificou esses sentimentos negativos que já haviam ali. E agora eu te pergunto: quantas vezes tentaram destruir os teus sonhos? Quantas vezes você sonhou algo e foi frustrado? Quantas vezes você orou, muitas vezes jejuou, até de repente recebeu alguma profecia, ficou feliz na hora, pensou: ah, agora vai chegar a minha vez, né? Agora é o momento. E de repente aquilo tudo, né?
aquilo que tu sonhou, que Deus te falou, começa a dar errado. Tudo ao contrário do que pediu a Deus, ou do que Deus te prometeu. Quantas vezes esperou a cura e no lugar da cura veio o luto? Quantas expectativas já foram frustradas? Quantos sonhos, quantos planos se perderam no caminho? É difícil confiar, né? É difícil esperar em Deus quando tudo aquilo que nós sonhamos se perde. Quando estamos feridos, quando estamos machucados, quando a dor toma conta. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, filho, filha, espera só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Muitas vezes nós passamos por coisas, momentos ou fases assim, para termos estrutura espiritual, estrutura emocional e sabedoria para receber aquilo que Deus quer nos entregar nas nossas mãos. Então só aguenta mais um pouquinho. Isso tudo que tu está passando hoje faz parte do processo. Isso tudo só está te preparando para o melhor de Deus vir sobre a tua vida. E então José foi rejeitado pelos irmãos, abandonado e traído. Imagina a dor de José quando viu aqueles que ele se sentia seguro quando estava perto deles, que deveriam proteger ele, os seus próprios irmãos, sangue do seu sangue, que viram ele crescer, queriam a sua morte e ainda jogaram dentro de uma cisterna. Imagina o sofrimento desse menino com aproximadamente 17 anos, diz os historiadores e as pesquisas. Talvez assustado, com medo dentro daquela cisterna, com frio ali dentro, talvez até machucado com a queda. Quantos insetos deveriam estar ali dentro, né? Quantos bichos ele deve ter se deparado, quanto ele deve ter chorado ali sozinho, gritado, pedido por socorro e ninguém ouviu, ninguém tirou ele de lá. Talvez até pensou naquele momento que era uma brincadeira dos irmãos. Não, devem estar brincando comigo. Meus irmãos não fariam uma coisa dessa comigo. Gente, eu ainda entendi a brincadeira, me tirei daqui agora. E aí, ninguém apareceu. A decepção que ele sentiu ao ver que aqueles que ele amava, que ele contava os seus sonhos, que deveriam cuidar dele e amar ele, foram quem colocou ele ali dentro. E ainda depois venderam José como escravo. Seus próprios irmãos tiraram ele do convívio da família, do abraço, do aconchego do seu pai. E nem com uma túnica de várias cores, que era o presente do seu pai, eles deixaram José ficar. Isso poderia ajudar ele nesse processo, né? Ter uma lembrança de casa. Mas nem isso eles deixaram. O coração dele deve ter ficado dilacerado quando viu tudo isso. Quando percebeu o que estava acontecendo naquele momento. Porque traição, decepção, vai tanto porque vem daqueles que a gente menos espera. Daqueles que nós confiamos, que não acreditamos que podem fazer mal para nós, ou querer o nosso mal. Quantas vezes você já foi decepcionado? Quantas vezes aqueles que deveriam te amar, te apoiar, te acolher, aquelas pessoas que você confiava, foram quem te apunhalou pelas costas? Aleluia! Aleluia, Jesus. E hoje eu te pergunto, o que fizeram com você? Glória a Deus! E o que você fez com o que foi feito? Por tudo que José passou, José tinha tudo para ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, ressentida, né? Cheia de dor emocional, cheia de feridas. Mas José não foi essa pessoa. Sabe por quê? Porque ele escolheu perdoar. Porque para a maioria das dores emocionais, para a maioria dos transtornos psíquicos, do
depressão, uma das formas, princípio da cura é o perdão. E por que é preciso perdoar? Liberar o perdão é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado. É a forma de conseguir seguir em frente. Aleluia. Perdoar é uma ação libertadora que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa. Perdoar é simplesmente abrir mão de guardar o ressentimento. E liberar o perdão é uma necessidade. O perdão é uma atitude que eu faço, independente se o outro está arrependido ou não. A pessoa que não perdoa, ela fica amarrada àquela outra pessoa. Leva aquela outra pessoa, aquela mágoa nas costas a vida toda. Fica prisioneiro daquela mágoa, daquele ódio, daquele rancor, daquela amargura, daquele ressentimento. Aleluia. Porque esse ressentimento, essa amargura, a falta do perdão, de não liberar o perdão, ele nos mantém aprisionados. Mas o perdão, ele liberta. Aleluia, aleluia, Jesus. E Deus quer te libertar dessa prisão hoje. E não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades em nossas vidas, de ter satisfação pessoal. A vida da pessoa para, não anda para frente. É como se estivesse numa esteira. Tu corre, tu anda, mas não sai do lugar. Aleluia. E é assim que acontece quando a pessoa ela não perdoa. Aquela ferida ela não se fecha e acaba prejudicando as outras áreas da vida dessa pessoa. Pessoas que não perdoam, elas tendem a ter menos energia, adquirem doenças físicas, doenças emocionais, por não liberar o perdão. Tem depressão, quadros de ansiedade, a pressão arterial também, arritmias, doenças do coração, Alzheimer, câncer, doenças do trato respiratório. O perdão é algo tão importante que pessoas até que sofrem de estresse cardíaco, após ter uma grande decepção, elas restauram esses funcionamentos do coração, as funções do coração, depois que elas conseguem perdoar a outra pessoa. Assim como as que têm alteração de pressão, que retomam um ritmo normal. O perdão ele acrescenta vitalidade, aumenta a alegria. Quem perdoa aumenta até a sua autoestima e a esperança do futuro. E vocês sabem qual é a principal característica do suicídio? É a desesperança. E o perdão ele traz a esperança. Aleluia. Por isso que é tão importante perdoar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o perdão é uma chave que destrava. Sabe quando você pensa assim? Ah, parece que nada acontece na minha vida, nada dá certo comigo, a minha vida parece que está travada, bloqueada, não sai do lugar, eu não alcanço meus objetivos, eu não prospero. Olha aí para dentro de ti, nesse momento. Verifica dentro de ti se não tem algo que precisa ser resolvido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Às vezes as coisas, as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas estão retidas Deus, aleluia. por não liberar o perdão. Eu sei que é difícil liberar o perdão. Verdade, Deus. Que você deve ter todos os motivos do mundo para segurar isso. Mas hoje eu quero te convidar para entregar e decidir perdoar. A Bíblia ela conta um segredo para nós. Na verdade, vários segredos e vários direcionamentos. Deus santo e maravilhoso. Mas tem um que é muito importante e que é sobre o perdão. Acredito que todos, ou a maioria, conhecem a história de Jó. Jó perdeu tudo, até os filhos. E
quando Jó estava lá na pior, porque Jó era muito fiel a Deus, né? Aleluia. E mesmo assim, ele acabou perdendo tudo. E quando ele estava lá na pior, tinha 3 amigos em cima de Jó. E falando: Jó, isso que está acontecendo contigo é porque tu pecou. É pecado escondido, Jó. É alguma brecha na tua vida aí, alguma coisa que tem. É alguma consequência de alguma coisa que tu fez. Imagina, gente. Jó, além de estar mal, de estar sofrendo, os amigos ainda estavam acusando ele, julgando ele, criticando ele. Jesus. Aleluia. Quem nunca passou por uma prova muito grande, por uma luta onde estava sofrendo, falando para Deus: Deus, eu não suporto mais. E aqueles que eram para te ajudar, te estender a mão, te deixaram naquele momento que tu mais precisava. E começaram a te julgar, te acusar, nesse momento, te criticar, no momento que tu precisava daquele ombro amigo, mas ninguém estava lá. É verdade, Senhor. Aleluia. E aqueles que eram para te apoiar, estavam fofocando, estavam mentindo, estavam criticando, achando que tudo que está passando é consequência ou é castigo de Deus. Dói, né? Aleluia. Aleluia. Jó passou por tudo isso. Jó já estava sofrendo, não precisava de ninguém para aumentar aquela dor que já era grande demais. E já era difícil para ele suportar. Imagina a dor que ele sentiu ao ver os seus amigos fazendo isso. Aqueles que conheciam ele, que conheciam a vida dele, que ele contava as dores, as suas dores, que contemplavam toda a história dele falando aquilo. Mas em Jó capítulo 42, versículo 10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó lhes possuía. O que aconteceu aqui? Quando Jó perdoou os amigos e abençoou ele, a bênção de Deus veio sobre a vida de Jó. Aleluia. Existem bênçãos que estão retidas no céu quando nós não perdoamos. Tem bênçãos que estão lá, estão bloqueadas, porque o nosso coração está preso, porque a gente não perdoa. Glória a Deus. E o perdão, ele nos tira desse cativeiro. O perdão vira esse cativeiro, como virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, perdoe para que o milagre aconteça. Perdoe para que haja cura. Para que haja restauração, para que haja bênçãos de Deus, para que essas bênçãos sejam derramadas sobre a tua vida. Destrava a tua alma nessa noite. Quando você não perdoa, você se priva até da graça de Deus. É verdade. O que Deus tem de bom para a tua vida. E o perdão, ele é diferente do que muitas pessoas pensam ou acham. Aleluia. O perdão, ele tem que ser regado dentro do coração. E o perdão, ele é um processo. Ele não acontece de uma hora para outra, de um dia para a noite. Não existe isso. Por quê? Porque é algo que veio, que fez uma ferida, né? Que fez um machucado. Então ele é um processo. Mas ele começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é decidir perdoar. Então, ainda que não sinta vontade, ainda que doa, ainda que machuque, decida perdoar. Porque no momento que verbaliza, que declara com a tua boca esse perdão, entra nesse processo da liberação do perdão, que é um processo. Não é hoje eu falo que eu decido perdoar, amanhã já. É um processo. E uma das formas que eu sempre gosto de falar sobre esse processo, que ajuda essa liberação do perdão, é escrever uma carta para Deus. Escreve uma carta para Deus, fala tudo que essa pessoa te fez, tudo que tu sentiu,
e tal coisa, que me fez sentir de tal maneira. Porque a pessoa, quando ela não perdoa, ela cria muros em volta de si. Muros de proteção. Muitas vezes fica na defensiva, achando que sempre algo de ruim vai acontecer com ela. Ah, porque alguém vai me trair de novo. Ah, porque alguém vai me abandonar. Ah, porque alguém vai me rejeitar. Ah, porque alguém vai me humilhar. Muitas vezes até se bloqueia com as outras pessoas. Porque dentro dela há um menino, há uma menina vulnerável, fragilizada, ferida. E é nesse lugar que Deus quer te tocar hoje. E quando perdoamos, quando o perdão ele é concretizado, aquela memória traumática ela pode vir, aquela lembrança, porque ninguém tem Alzheimer deu, não lembro mais do que aconteceu. Não, a lembrança existe, mas o que acontece? Quando a pessoa lembra, já não vem carregada daquela dor. Já não é aquela coisa que você sente como se estivesse acontecendo agora, daí vem a crise de choro, vem a ansiedade, vem o nervosismo, vem o desânimo. Não. Tu lembra como se fosse a história de outra pessoa, uma história distante, algo que te contaram. Tu não sente nada. É algo que tu sente indiferente. E quando vê a pessoa, também não sente aquela mágoa, aquele rancor, simplesmente não sente nada. É assim que é quando esse perdão já foi elaborado. E José perdoou seus irmãos, antes mesmo de vê-los. Se ele não tivesse perdoado, quando viu seus irmãos, ele podia ter mandado os guardas baterem nele, matarem ele, porque ele era governador já. Aleluia! Então ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Podia pedir para torturar os irmãos. Mas não foi isso que José fez. E uma dor dessas que José passou, uma angústia desse tamanho que ele sentiu, não sai assim de uma hora para outra. Mas José decidiu perdoar. E por que eu posso dizer que José ele decidiu perdoar? Lembra que eu falei que tem que declarar, tem que verbalizar o perdão, né? Para ele iniciar esse processo, tem que decidir verbalizar. Aleluia! José, ele fez isso. Vai falando. José, ele verbalizou, ele declarou esse perdão com o primeiro nome do seu filho, Manassés. Que Manassés significa: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Quando ele colocou esse nome no primeiro filho, ele fez a declaração do perdão, que ele perdoou a casa do pai dele. A falta de perdão, ela retém até bênçãos materiais, mas o perdão, ele faz até prosperar. José, ele chegou no Egito como escravo, mas a disposição que ele tinha para perdoar era tão grande que o livrou e que o promoveu. O perdão, ele abre caminhos até de prosperidade. E qual é o nome do segundo filho de José? Vocês sabem? O segundo é Efraim, que significa: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, primeiro ele teve que perdoar, para depois as bênçãos de Deus vir sobre a vida dele. E o que Deus está querendo te dar é muito maior do que aquilo que você perdeu, aquilo que ficou lá atrás. O perdão, ele vai abrir caminhos para ti, para a tua vida. Deus vai te dar algo muito maior do que o que ficou lá. Amém, Jesus. O segredo está em perdoar. Perdoar a injustiça sofrida, perdoar os pais, perdoar a pessoa que te feriu, que te decepcionou, perdoar aqueles que deveriam te amar, te cuidar e não fizeram, perdoar aqueles que te ofenderam, te traiu,
te decepcionou, te enganou, para ser uma pessoa curada como José foi. A honra não é quem te feriu se humilhar. A honra é Deus te exaltar. E foi o que Deus fez com José. De escravo, ele se tornou governador, mas porque José decidiu perdoar. Aleluia. Porque além de ser um servo de Deus, José era uma pessoa curada. E então Deus se agradava dele. Por que eu posso dizer que José era uma pessoa curada? Bom, em Gênesis, capítulo 39, versículo 21 ao 22, fala que o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Mas José, ele era prisioneiro, ele estava na prisão. E mesmo assim, o carcereiro daquela prisão, ele colocou José como responsável. Como o carcereiro vai colocar uma pessoa que está na prisão ali como responsável? Porque ele via que José era diferente. Aleluia. Que era uma pessoa curada. E para ver a diferença de uma pessoa curada para alguém que não é, os irmãos de José conheciam tanto a Deus como ele. Tiveram os mesmos ensinamentos, tinham o mesmo pai, e mesmo assim planejaram a morte de José, que Deus não permitiu, mas venderam José como escravo, que foi levado para o Egito. Aleluia. E eles agiram assim porque eles tinham feridas abertas, porque eles se sentiam rejeitados pelo pai. Porque normalmente quem te feriu, que está com uma ferida não tratada, fere. Mas quem é curado, cura. E essa cura, ela começa de dentro para fora. A cura, ela transforma. E José era uma pessoa curada. E José era uma pessoa transformada. E a cura, ela transforma tanto, e é de dentro para fora, que os irmãos de José nem reconheceram ele quando viram. Né? Quando ele estava já de governador e teve esse encontro com os irmãos, eles nem perceberam que José que era o governador do Egito. E é isso que a cura faz. Ela te torna uma pessoa irreconhecível. Bom, aquela coisa, nossa, mas aquela é fulana mesmo. Nossa, tá tão diferente, né? Nem parece a mesma. Como assim? Isso é o que a cura faz. E quando você é curado, tudo muda. Quando Deus te cura, você muda o jeito de ser, a tua postura, teu semblante, o teu comportamento, as tuas atitudes, a forma de lidar com as outras pessoas. E a pessoa curada, vamos dizer que é como uma luz que vocês estão vendo aqui, tá? Que é colocada lá em cima em destaque, para brilhar. Para iluminar. E foi isso que Deus fez com José. Deus colocou ele em destaque, de escravo, ele virou governador. Mas para ver essa cura, tem que liberar o perdão. Então vamos ficar de pé essa noite. Jesus. Louvado teu nome. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para te curar dessa dor. Para te curar disso que muitas vezes só você e Deus sabe que tu passa. Dessa tristeza, desse desconforto, dessa ansiedade, dessa coisa que te aperta e que muitas vezes parece insuportável, parece que tu não vai suportar, que tu se tranca naquele quarto e pede para Deus, Deus, faz alguma coisa, porque parece que eu não vou. Aleluia. Jeová. Deus te trouxe aqui hoje para te curar dessa dor, dessa ferida. E também para você perdoar. Glória a Deus. Então eu te convido nesse momento a sair do seu lugar. Você que já sofreu ou está sofrendo, já foi traído, humilhado, machucado, decepcionado, enganado, já sofreu alguma ferida emocional ou precisa liberar o perdão. Porque todos nós já sofremos com alguma coisa.
Não existe uma pessoa que não tenha passado por Aleluia. esse sentido. Aleluias. Que é um momento de cura. Que Deus quer curar. Que Deus quer curar essa dor. Amém, aleluia. Mas precisa do teu primeiro passo. Precisa que você venha até aqui na frente. E precisa que você decida perdoar. Aleluia. Deus quer te libertar. Deus quer destravar a tua vida. Para você receber aquilo que Deus tem para ti. Aquilo que está trancado. Então eu convido a você a vir aqui na frente essa noite. Aleluia, A Deus. dar esse passo de coragem. Aquilo que Deus tem para te dar Oh, glória. é muito maior do que aquilo que foi É verdade. tirado lá atrás. Deus quer mudar a tua história. Deus quer curar essa ferida. Amém, aleluia. Deus quer Aleluia. curar essa dor emocional. Louvado seja Deus. Em Salmos, capítulo 147, versículo 3, diz: Ele cura os que têm coração partido e trata os seus ferimentos. Então Ele hoje está aqui para curar a tua dor, para curar de tudo aquilo que você passou. Então eu te convido a vir aqui na frente, a dar esse passo de fé para o milagre acontecer. Aleluia, Deus. Tu é fiel, Senhor, maravilhoso. Agora eu quero te pedir para fechar os seus olhos. Aleluia. Oh, Deus. Dá honra para ti, Senhor. Feche os seus olhos. Oh, Deus maravilhoso. Deus glorioso. E peço para que o Espírito Senhor, Santo, toda honra. para que ele venha te Glória trazer a a Deus. memória Abre, Senhor. tudo isso que trouxe essa grande dor, toda essa Glória de Deus. Aleluia. todo esse sofrimento, Vai falando com a tua toda igreja. essa ferida Aleluia. que está aí, que está te machucando, essa Oh, dor Deus. insuportável que Aleluia. você sente, o que aconteceu na tua vida que tu não consegue esquecer. Essa pessoa que te feriu, te machucou, te enganou, que te decepcionou. Peça Oh, pra meu Deus Deus maravilhoso. que você quer Aleluia. conseguir perdoar, que você quer liberar esse Glória a perdão, que Deus. hoje você decide liberar esse perdão. Fala pra Deus o quanto isso dói, o quanto dói tudo que aconteceu, tudo que foi causado, Meu Deus, o sentimento que aleluia. sentiu, mas com transparência, sem máscara. Se sentiu desespero, se sentiu vontade de chorar na hora. Aleluia. Fala o nome dessa pessoa para Deus. Diz nesse momento para Deus que você decide perdoar, que você quer ser uma pessoa curada, que você não quer mais carregar esse fardo, que você quer se desamarrar dessa pessoa, dessa memória traumática. Peça para ele te curar, mas te curar de tal forma que você não sinta mais essa dor. E quando você lembrar o que aconteceu, seja essa memória de uma pessoa desconhecida, que não doa mais, que não venha com sofrimento. Aleluia. Deus pode fazer, mas só se você deixar Ele limpar suas feridas, mas só se você deixar Ele derramar o bálsamo dele sobre as suas feridas. Peça para que Ele derrame esse bálsamo, para Ele cicatrizar toda a ferida nesse momento. Tirar toda a mágoa do teu coração, todo o ressentimento, todo o rancor. Diz pra Ele que você entrega a Ele toda essa dor, Oh, Deus. todo esse sofrimento, que você quer essa cura de dentro pra fora, que você quer ser uma pessoa curada. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar.